A linguagem é a ferramenta primordial da comunicação humana. Vai além das palavras faladas, abrange a escrita, habilidades cognitivas, entre outros. Através da linguagem, somos capazes de criar pensamentos, compartilhar conhecimentos, sentimentos, expressar nossa criatividade e conectar com diferentes culturas, estabelecendo conexões profundas com os outros. A escrita, por sua vez, torna isso ainda mais especial, fornecendo um método para registrar e preservar nossas ideias, histórias e cultura para as gerações futuras ou para si mesmo. A história da linguagem e da escrita é rica e diversa, com várias civilizações contribuindo para seu desenvolvimento. Um dos primeiros sistemas de escrita conhecidos é o cuneiforme, que surgiu na Mesopotâmia, que hoje em dia está localizada no Iraque, por volta de 3500 a.C. Esse sistema de escrita usava caracteres em forma de foice gravados em tablets de argila e era principalmente utilizado para fins administrativos e comerciais. Posteriormente, os fenícios desenvolveram um alfabeto que consistia em 22 letras, cada uma representando um som distinto. Essa inovação permitiu uma comunicação escrita mais complexa e pavimentou o caminho para a criação de muitas línguas modernas. Os gregos fizeram contribuições significativas para a evolução da linguagem e da escrita, incluindo o desenvolvimento da filosofia, literatura, drama, entre outros. Você sabia que existem cerca de 7.000 línguas faladas no mundo? Isso representa uma quantidade incrível de diversidade linguística, considerando que há apenas algumas centenas de anos, a maioria das pessoas falava apenas uma ou duas línguas. Outro fato interessante é que muitas línguas têm palavras que não têm equivalentes diretos ou até mesmo não existem em outras línguas. Por exemplo, a palavra alemã Schadenfreude descreve o prazer derivado da infelicidade de outra pessoa. Não existe uma palavra única em inglês, por exemplo, para transmitir esse mesmo significado. A linguagem é um fenômeno complexo, e as definições vão além de simples códigos de comunicação. Ela é simultaneamente uma arte e uma ciência, envolvendo a capacidade de criar, entender e interpretar símbolos. A escrita, por sua vez, é a materialização dessa habilidade, transformando ideias abstratas em registros tangíveis. O alfabeto que usamos hoje tem uma origem antiga, remontando aos fenícios por volta de 1200 a.C. Cada letra tem uma história única, evoluindo ao longo do tempo e do espaço. Existem vários sistemas de escrita, desde os alfabéticos, como o latino, até os silábicos, como o japonês hiragana e katakana. Cada sistema tem sua própria complexidade e variações distintas. Existem muitas definições diferentes de linguagem. Uma definição comum é que a linguagem é um sistema de símbolos que são usados para representar ideias. Esses símbolos podem ser sons, gestos, imagens ou até mesmo objetos. A língua portuguesa tem raízes profundas que remontam à Idade Média e no período medieval. Originada do latim vulgar, misturou-se com elementos árabes e germânicos durante a invasão da Península Ibérica. Em 1290, o português foi oficialmente reconhecido como língua de Portugal, mas sua jornada não parou por aí. A língua portuguesa tem uma história única que a distingue de outras línguas românicas como espanhol, francês e italiano. Com a expansão marítima, o português viajou pelo mundo, influenciando dialetos e criando novas formas de expressão. Além disso, a língua portuguesa ostenta uma vasta gama de vocabulário emprestado de línguas africanas e asiáticas devido aos extensos esforços de colonização de Portugal durante a Era das Explorações. Com a influência de diversas línguas, por conta de sua estrutura gramatical e outras propriedades distintas, o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender e falar no mundo, sendo uma das línguas mais complexas e abrangentes do mundo, resultando na riqueza linguística que conhecemos hoje. A jornada pela linguagem escrita revela um universo intrigante, onde as palavras não são apenas ferramentas de comunicação, mas portadoras de cultura, história e identidade.
Desde a diversidade das línguas faladas no mundo até as nuances curiosas de cada língua, sempre há algo novo a descobrir. A língua portuguesa, em particular, é uma tapeçaria única de influências, moldada pela geografia, encontros culturais e a paixão pela expressão. A linguagem é fundamental para os seres humanos, pois ela nos permite comunicar, pensar, entre outros. Veja algumas de suas principais contribuições. 1. A linguagem é um meio de conhecimento e aprendizagem, pois ela nos permite acessar, produzir e transmitir informações, ideias, conceitos e teorias sobre o mundo. A linguagem também é um instrumento de raciocínio e pensamento, pois ela nos permite organizar, analisar, sintetizar e avaliar informações que recebemos ou criamos. Assim, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos seres humanos. 2. A linguagem é uma forma de arte e criatividade, pois nos permite inventar, imaginar, narrar e representar histórias, personagens, cenários e situações. Além disso, ela nos permite apreciar, expressar e comunicar sentimentos, emoções, sensações e impressões. A linguagem é, assim, essencial para o desenvolvimento artístico e cultural dos seres humanos. 3. A linguagem é um recurso de influência e de persuasão, pois ela nos permite convencer, argumentar, negociar e inferir os outros. A linguagem é também um instrumento de poder e de dominação, pois ela nos permite impor, controlar, restringir e oprimir os outros. A linguagem é, dessa forma, crucial para o desenvolvimento político e social dos seres humanos. Como refletimos, a linguagem tem uma importância e uma significância enormes, que abrangem vários aspectos da vida humana. A linguagem é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da humanidade, e também um dos maiores desafios. Por isso, é importante que nós valorizemos, respeitemos e preservemos a linguagem, e que a usemos de forma consciente, responsável e ética.